Muito obrigado em participar desse bate-papo aqui no livro, né, Rafael Dourado. E eu queria que você contasse, né, como é que foi esse teu início no surf. Pô, Magno, muito obrigado também por estar me chamando para participar, né? Para mim é uma honra estar aqui com você, um cara que faz parte toda da história do surf, junto ali com o Mardoni, né? Da Beach Show, né? Sempre cobrindo as principais notícias, os principais eventos, tudo que envolve em torno do surf, né? E lembrar de mim para mim é muito importante, porque eu tenho uma história muito bacana com o surf. O surf mudou minha vida, né? Como visão de negócio, de vivência mesmo da minha vida, eu modulei toda a minha projeção de futuro para ter o surf próximo de mim, né? Não só na minha vida, mas também da minha família, para viajar com esse espírito, né? Que é muito bacana, as amizades que a gente vai criando no decorrer disso. Normalmente as pessoas que estão ligadas ao surf são pessoas que têm um espírito mais leve, né? Vê a vida de uma forma mais leve e simples, mas que tem um objetivo de crescimento, tem um objetivo de melhoria, né? Sempre. Só que sem pesar, sem ter uma vida muito pesada. E eu comecei o surf lá atrás. Eu não tenho tanto tempo de surf porque eu fiz pausas, né? Mas eu comecei o surf em 2010, que eu fiz 6 meses de aula de surf na PF Surf School, foi o meu primeiro contato, né? Na época eu estava na faculdade, eu tinha alguns amigos. A PF Surf School é uma escolinha de surf das mais tradicionais da cidade, né? Exatamente. E aí na época eu tinha alguns amigos da faculdade que surfavam, eu sempre admirei o surf, né? Como quando eu era criança, andava de skate. Andei de skate até meus 14 anos, 15 anos, então tinha uma base, né, Então o seu de skate prancha. veio antes do surf, né? Já tinha uma base. Tinha uma base. Eu Certo. comecei cedinho, com 8 anos de idade, até os 14, andava muito bem para minha idade na época de skate. Gostava muito do surf, mas minha mãe tinha um pouco medo de mar, então acabava não deixando eu entrar tanto, né, no mar com receio. Só que é isso, a gente vai crescendo, vai criando própria autonomia, e quando cheguei ali na faculdade, alguns amigos meus que surfavam, eu falei, não, vou surfar. E aí decidi fazer as primeiras aulas lá na PF Surf School, com o Gustavo, o Thiago, na época, né, que eram os donos, mas os meus professores mesmo foram o Arthur e o Fassola, já naquela época ali da PF Surf School. E me lembro que eu saí do pranchão e cheguei até a 6'4", né, a prancha 6'4", que foi quando eu parei depois de surfar, porque eu tive que fazer uma viagem para os Estados Unidos para aprender inglês, né, e tal. E aí quando eu voltei, estava terminando minha faculdade, focado em montar minha empresa e tudo, acabei não voltando pro surf, né. E aí em 2013 eu comecei minha empresa, né, me formei em engenharia civil, montei minha empresa, e no começo essa minha empresa era voltada só para empreendimentos de interior, né? Que foi Quixadá, Aquiraz, foram algumas das regiões que a gente atuou fazendo construção de loteamento. E aí quando foi 2015, mais ou menos, eu estava começando a criar uma certa estabilidade, não tanto, porque no início tinha que fazer tudo, né? Estrutura pequena ainda e tal. Mas aí em 2015 eu comecei a voltar a ter a vontade de surfar, ter um pouco mais de tempo também livre. E nessa época também, acho que foi 2014, foi 2015, o Felipe tinha acabado de abrir a Junco. O Felipe junto com o Arthur Silva. Junto com o Arthur Silva, ele tinha acabado de abrir a Junco. E um amigo meu, que é amigo em comum também do Felipe Holanda. Felipe Holanda, né? Que é o Giovanni Maggi, né? Ele, que é grande amigo meu, ele me chamou para ir surfar lá na Junco. Disse que o Felipe tinha aberto lá a escola dele e tal. Pô, mas tu vai? Ele, eu vou. Então tá bom, vou contigo. E aí eu fui com ele, comecei a fazer as aulas lá na Junco, comecei a voltar a reevoluir, né? Porque, pô, tinha passado 5 anos parado, né? De 2010 para 2015, eram 5 anos. Eu só tinha feito 6 meses de surf, tempo, né? Só tinha feito 6 meses de surf.
E aí A gente fala que o surf é igual a bicicleta, depois que você aprende, você nunca mais esquece. Vai se ficar muito tempo até você pegar o ritmo de novo. Leva a ter uma prática. E aí voltei, fui fazendo as aulas e tal. Aí comecei a criar grandes amizades lá, voltando à amizade que eu já tinha com o Fassola na época, com o Arthur, né? E aí apareceu uma pessoa também nova, que é uma pessoa que mais me incentivou no surf, né? Que é o Charlie Brown, né? E que na época a gente montou uma base que era o CB-Team, né? Que era todo mundo que gostava de fazer aula ali com o Charlie Brown e tal. E aí foi criando ali uma irmandade, né? O Charlie Brown sempre teve um clube fiel com os alunos dele, né? Sempre os alunos dele, sempre eu observei assim, que sempre evoluíram muito bem. Com as aulas do Charlie Brown. Exatamente. E ele também tem um surf muito polido, né? Muito, parecendo ser muito fácil o jeito que ele faz. Então, eu tentava, de uma certa forma, na época, me inspirar no modo que ele surfava também. E aí foi montando várias amizades, eu, Laélio, o Marcelo, né? Na época tinha o Carneirão também. Aí teve as meninas, por exemplo, conheci minha mulher através disso, né? Hoje a Ingrid, que fazia parte desse CB-Team, que era a Ingrid, a Elisa, a Priáfio, né? A Yasmin, todo mundo também já estava dentro desse ecossistema, né? E aí também fiz amizade na época com o Jerome, né? Que acabou se tornando depois um parceiro em algumas coisas, né? E aí nessa base que a gente foi criando, a gente foi criando essa vontade tanto do surf quanto de estar naquele ecossistema que era muito bacana, né? Um é feliz com a evolução do outro, dizendo como é que podia fazer aquela manobra melhorar e tal. E fomos montando planos de fazer surf trips, conhecer um pouco mais também de outras ondas, que a gente começou a fazer o surf ali na Praia do Futuro, né? Sim. E o pessoal vivia falando que quem surfa na Praia do Futuro surfava em qualquer canto, né? Então, então vamos surfar nesses outros cantos para ver se a gente consegue surfar mesmo. É verdade ou não é? É verdade. É verdade. É verdade, que a remada ali é pesada. E nos outros cantos, ter canto para se comparar com a remada da Praia do Futuro são poucos. Mas tem canto que tem muita corrente também, né? E aí a gente, em 2016, eu fui para conhecer a primeira vez surfar lá na Taíba. Lembro que nesse dia eu tinha ido com a Junco e quem me botou na primeira onda no Morro do Chapéu, né, foi o Fassola, né? E aí eu peguei uma onda que foi lá de dentro da laje até a beira, foi um dia que estava tendo um swell, eu não tinha na época muita experiência e com a ajuda do Fassola para poder dropar aquela onda que tem a sua força, só né? Você correr e cortar aquela onda da laje até a beira ali é quase que um faro da vida. Né? E aí naquele momento ali eu senti que aquele canto tinha uma energia diferenciada, porque pô, tá do lado de casa. Eu já tinha na época feito várias surf tripzinhas com a Junco, tinha ido para Pipa, tinha ido para o Iguape, né? Quando você está começando o surf, Sim. Você vai diferenciando essas ondas e tal, você vai sentindo cada um qual te adequa mais, né? Mas tinha ido para Pipa, para Iguape, para Paracuru, para Taibinha mesmo também, né? Pro Titanzinho, vários desses picos, mas eu não tinha... A conexão forte foi com o Morro do Chapéu. Quando eu peguei essa onda, eu falei, essa onda é diferenciada. Essa onda é diferente. E aí começou a criar ali uma raiz, uma paixão para aquela onda, e todo ano que ia ter época de temporada de onda e de swell, eu queria voltar para lá, né? Em 2016 eu fiz minha primeira surf trip internacional, que foi eu, o Charlie Brown e o Jerome. A gente foi para o Peru, aí conheceu La Isla, Ponta Roca, Pacasmayo, né? Lobitos, baterias, uma porrada Vocês fizeram praias, boa parte das praias do norte e as praias do sul, né? A gente ficou um tempo no sul e depois foi subindo, né? De Pacasmayo até Lobitos, né? E naquela época a gente viu assim, a única onda que eu via que se comparava àquele nível de onda ali, ainda estava na minha cabeça, era o Morro do Chapéu, porque era a onda que eu sentia facilidade de dropar e sabia que ia abrir uma parede para mim.
ao nível que eu Sim. tinha. Porque, beleza, está ali na PF. PF tem aquelas ondas que viram umas ondas boas. Mas normalmente quem mais aproveita essas ondas boas são as pessoas que têm um grande nível de surf que consegue ficar conectando sessões. Sim. Não é aquela onda extensa que vai te esperar, que vai abrir aquela parede. Para quem não tem a experiência, é complicado. Muitas vezes é só drop. É uma onda muito rápida. Muito rápida. Muitas vezes, né? Então, muitas vezes lá vai ser só drop, assim como em vários outros cantos. E no Peru, eu tinha visto, pô, aqui Peru também tem muita onda boa, te espera, abre a parede, a gente entendeu o que é uma parede ali. E aí no Morro de Chapéu, toda onda que eu dropava também, eu conseguia dar uma manobrinha, dar uma rasgada e tal. Então, fui me conectando ali. Quando foi depois, aí eu fui surfando bastante. Quando foi em 2017, comecei a ir mais lá para Taíba, né? Tanto surfar Taibinha, pesqueira, que amo ali a pesqueira também, uma direita para mim. A gente fala do Morro de Chapéu, mas a Taíba tem várias ondas, né? Tem ali no cemitério, que às vezes não tem ninguém, e tem vários dias que quebra onda ali, top, né? Tem a direita ali do Carmel, tem a pesqueira, tem o Morro de Chapéu e algumas outras ondas mais secretas que eu não vou falar aqui, para evitar que quando tiver crowd nesses cantos eu poder... Pode divulgar, tá certo. E como é que foi essa conexão, né, da Taíba? Vamos chegar lá, né, até o empreendimento do Vila do Chapéu, mas como foi a sua trajetória, assim, de forma resumida, assim, como foi que já começou? Já falou que fazia empreendimentos de loteamento nos interiores, né? Isso. Do estado. E como foi que chegou ao empreendimento do Vila do Chapéu e agora você está com empreendimentos em outras praias também? Isso. O que acontece é que na época eu fui para o Morro de Chapéu e aí em 2017 eu passei mais tempo lá, né? Em 2017. E foi no mesmo ano também que eu conheci o Petrônio, né? E a gente foi surfar um swell histórico que teve lá, muito bom, que foi até, parecia mentira, mas não era dia 1º de abril, né? Aquele de 2018? Não, foi de 2017. 17? Foi um swell que não teve o mesmo tamanho em 2018, mas era o maior swell que eu já tinha visto. Sim. Desde que eu tinha começado a surfar no Ceará, né? E aí, nesse momento eu falei, rapaz, eu quero ter uma casa aqui. Ali abriu uma centelha na minha cabeça, mas ainda não estava tão forte. Falei assim, eu quero ter uma casa aqui, porque a gente sempre que ia para lá ficava na casa do Charlie Brown, né? Certo. E sempre era meio que uma missão, tinha que mandar a menina lavar e não sei o que, né? Era meio que uma missão para a gente ir para lá. Então estava querendo realmente ter uma casa na região. Aí foi maturando. Quando foi em 2018 eu comecei a procurar espaços lá para ficar. Mas aí veio o swell de 2018, aquele swell histórico, né? E nesse dia eu brinco que até hoje, pô, tá com tempo já, né? A gente tá em 2025, 2018 tá com tempo. Mas aquele ano foi o ano que eu mais peguei tubo na minha vida. Nem em Mentawai, nem em nenhum outro canto eu peguei tanto tubo quanto eu peguei naquele dia. Entrou eu, o Charlie Brown e o Laélio, 5 horas da manhã. A gente chegou lá 4h30 da manhã no Morro de Chapéu. Fomos os primeiros a entrar. Surfamos até 5h30 sem ninguém, né? E naquela meia hora eu consegui me encontrar muito bem naquele dia. Por eu ter me encontrado, mesmo quando o crowd chegou, eu já estava muito bem posicionado no pico, sabia como a onda estava vindo e estava com a prancha certa, estava com a 6.4 nesse dia, né? Com a orientação ali do Charlie Brown do meu lado, dizendo no momento que eu tinha que remar mais forte e tal, para poder entrar na onda. E naquele dia a gente, pô, depois fez uma celebração, foi para aquele churrasco, né? Que é clássico depois de um dia bom de surf. E aí eu finquei e falei, tenho que ter uma casa aqui. Mas qual era o problema de ter uma casa lá? É porque a maioria dos terrenos lá, ele ainda não tem um documento mesmo de matrícula, né? Sim. E a maioria dos terrenos lá são de posse, né? São de posseiros. E isso, na minha visão, eu tinha um problema muito grande, porque, pô, eu trabalho com imóveis, com investimento, eu estava iniciando minha vida, não tinha tanto lastro financeiro, e tudo que eu adquiria, eu precisava ter um plano B.
né? Que era, por exemplo, vamos supor que eu construí a casa, tenho um terreno, construí a casa, gastei o dinheiro para comprar o terreno, gastei dinheiro para construir a casa e amanhã minha empresa passou por alguma turbulência e eu preciso de liquidez. Eu não poderia levar esse terreno ao banco, porque o terreno, minha casa não teria documento, né? Então eu tinha um problema pensando muito tipo, na minha paixão de ter uma propriedade lá e no desafio de que se eu precisasse criar liquidez eu não ia poder porque o terreno não tinha documento. Tanto para venda quanto para até eu conseguir um empréstimo para sanar aquele possível problema. Então eu não me sentia seguro de fazer o investimento. Eu fiquei procurando jeitos e tal. E quando foi em 2019, apareceu o terreno do Vila de Chapéu para mim. Eu olhei ele como um todo, vi que ele estava bem posicionado, vi que ele tinha uma parte ali que é onde eu estava projetando para construir minha casa, que é ali do lado do Hermes, né? O Hermes já tinha casa lá, a galera já tudo morava ali, já tinha o Jaime também, o Donovan, o Camarão, né? A galera já estava tudo naquele ponto e eu falei assim, não, esse terreno aqui tem documento, me interessa. Só que o terreno era grande demais, eu não ia conseguir nem comprar, nem fazer isso minha casa naquele terreno todo. Eu teria que desenvolver algo lá. Como eu já trabalhava desenvolvendo áreas, né? Eu visualizei essa área como uma possibilidade de sanar um problema não só para mim, mas também para os meus amigos. E inicialmente eu não tinha planejado tudo aquilo que a gente hoje levou para o Vila de Chapéu. O início era só realmente para... tinha uma rua na frente, na época a rua ela era até de areia, depois colocaram um calçamento, depois virou o intertravado, né? Mas aquela rua que tinha na frente, para mim eu já conseguia levar meus amigos para lá. Então quando eu fiz o planejamento de ocupação do terreno, era para ser dividido em 3 fases o projeto, né? Acabou que a gente fez tudo em uma fase só. A construção foi toda numa fase só. E aí, nesse período, o terreno chegou, eu comecei a maturar. Conseguiu vender rápido e supervalorizou depois, né? Aí eu consegui maturar a ideia, apareceu duas pessoas muito bacanas também na época, que hoje se tornaram meus sócios, né? Que é o Felipe e o Deco. Certo. Eles estavam procurando na época áreas lá também para construir um condomínio para os amigos, estavam com a mesma ideia que a minha. Só que eu já tinha comprado esse terreno e eles estavam procurando outros para poder ver se... Felipe Holanda e o Deco Montenegro? Isso. Certo. Exatamente. Felipe Holanda e o Deco Montenegro, que hoje são os meus sócios na Monte Dourada. A gente se juntou com um propósito único, que iniciou nesse propósito único que a gente tinha, que era pelo Vila de Chapéu. Bacana, né? Bacana. E aí a gente foi crescendo, foi montando as estratégias para o Vila de Chapéu, foi compondo. No meio disso a gente teve uma pandemia, né? No qual as pessoas começaram a visualizar também o cenário de praia, né? Como sendo um canto de refúgio, de conexão com a natureza, de sair do que é a cidade grande, né? E ter um canto para você realmente relaxar, descansar. E a gente tinha todos os ingredientes, né? Que a gente tem natureza, tem as belezas naturais, através da natureza, tinha surf e a gente tem vento para o kite, né? Então, juntando esses ingredientes, que é o que a gente também admira e gosta, né? A gente decidiu desenvolver esse empreendimento como se fosse voltado para a gente. Se a gente fizesse isso para a gente ia atingir públicos com a mesma cabeça que a gente, né? Tanto que a gente não quis fazer, por exemplo, um clube para o Vila de Chapéu. A gente quis fazer uma praça de esporte voltado para o skate e para a cultura local, que é o surf skate, né? Que é para você modular e melhorar o seu nível para poder enfrentar aquelas ondas que tem lá. Não, o conceito que vocês fizeram do que está hoje, o Vila do Chapéu, está incrível. Realmente foi isso. Vocês conseguiram preservar e aliar a natureza com um desenvolvimento sustentável até dos materiais. Uhum. Quem puder conhecer lá, ou então a gente vai tentar passar alguns vídeos aqui nessa edição desse vídeo, a mostrar um pouco do Vila do Chapéu. Ficou muito incrível, né? O conceito e além de que
Eu já conheço, já andei na pista de skate lá, né? Que foi até nosso amigo o Henrique Teixeira, né? Que fez, com outras pessoas fizeram o projeto lá. Eu conheço algumas pistas de skate e de todas que eu conheço, olha, não é porque eu tô na sua frente não. Eu acho a melhor pista de skate para o surf skate aqui do Ceará é a pista de skate do Vila do Chapéu. Tanto que quando às vezes que eu fui lá, sempre posto, né? Todo mundo fica louco. Meu irmão, onde é essa pista? Como é que eu faço para conhecer isso aí? O pessoal não imagina que tem uma pista desse nível, né, aqui no Ceará. E fala pra gente assim, também eu queria que tu falasse depois do Réveillon Maravilha, que foi sucesso, né? Tava lá Bob Burnquist, tava outras personalidades famosas e bandas que foram sucesso, já falou que vai repetir a dose. Falar um pouco dos eventos também de surf, depois a gente volta lá para os empreendimentos. Do surf na laje e desse sucesso que tem essa camisa aqui, que foi o Taíba Pro, né? O QS. Na mesma época de 2018, nessa resenha toda, que era pra eu ter minha casa e tal, a gente ficava falando que aquela onda era muito perfeita, que tinha que ter campeonato ali, que nunca tinha tido campeonato profissional, sempre amadores, né? Já tinha tido um campeonato que o Adilto Mariano fez lá, que o Lec Tour, todo mundo sempre falava... Eu lembro desse campeonato, foi épico. Que a galera sempre falava muito bem e tal, e aí o Charlie Brasil falava, vamos fazer e tal, eu falava assim, cara, vamos. Mas entre você dizer que vai fazer e fazer, tem uma diferença muito grande. Há uma distância. Né? Há uma distância muito grande entre a vontade e poder fazer, né? Mas aquele sonho ficou dentro da gente naquele momento que a gente plantou aquela visão naquele momento. E eu tenho um negócio que quando botam coisa na minha cabeça, pode até demorar, mas eu vou fazer, né? Não sei quanto tempo vai durar para fazer, até acontecer para fazer, mas eu vou fazer. E aí a gente, quando foi lá em 2018, teve esse sonho e aí começamos a planejar fazer esse evento. Quando veio o Vila do Chapéu, que a gente começou a desenvolver, vender, criar faturamento ali na região, chegou, acho que foi 2022, eu cheguei para os meninos, né, pro Deck, pro Felipe, falei, galera, faz tempo que eu queria montar um campeonato, né, pra gente brincar, não é um campeonato sério, é um campeonato pra gente brincar e envolver toda a comunidade, até como uma forma de agradecer todo o carinho, tudo que não foi nos concedido na região, né, toda a receptividade, né, e todo ano que a gente ia surfar, o pessoal falava que podia ter um campeonato, assim, assado, e eu achava bacana a ideia para poder integrar todo mundo. Entendeu? Achava muito, muito bacana a ideia. E como a gente estava tendo alguns resultados na região, nada mais justo do que eu pegar parte desses resultados e jogar também como atração para a região. E aí na hora o Deco, o Felipe também compraram a ideia e aí a gente falou, cara, vamos ter um trabalhinho aqui, mas vamos fazer, vamos retribuir isso aqui. Aí fizemos o primeiro surf na laje, né? Que foi através de uma diversãozinha, mas a gente fez tudo com o maior carinho, com o maior amor, né? A estrutura do primeiro ano foi bem pequena, mas já era considerada uma estrutura grande. Mas já chegou chegando, porque pro Morro do Chapéu só tinha o de tradicional Taíba Surf Bee, vocês já chegaram com esse evento com um palanque bacana, com todo organizado, com notas online ali na hora. Online, então foi com festinha depois, né? As vibes, as festas depois, então foi um negócio realmente já chegando bem inovador no Morro do Chapéu, que carecia de eventos de surf, né? Sim. Teve muita onda, muito frequentada por surfistas, mas eventos mesmo, realmente foi inovação o surf na laje. E eu acho que naquele momento ali também virou a cabeça de todo mundo que estava envolvido, a comunidade e tal. Gostou muito daquele espírito de estar todo mundo junto, unido, em prol de uma coisa só, que é o surf. Eu via na cara das pessoas a felicidade. Isso é o que mais me motivava, né? A querer fazer isso, continuar fazendo isso. Apesar de que eu sabia que isso dava um trabalho. Rapaz, você não tem noção do trabalho que isso dá, principalmente pra gente que não mexe com evento, né?
E no primeiro ano foi muito conturbado, né? Porque tipo assim, a gente queria fazer, mas a gente sabe também que tem um ciúmes muito grande pela onda, né? Das pessoas locais e tal. E graças a Deus a gente conseguiu ter uma aproximação muito boa com todo mundo. E no final todo mundo comprou aquela ideia e quando realizou o evento... O sentimento de felicidade foi geral, porque tanto para quem não é local ficou feliz e os locais ficaram felizes também porque participaram né, do evento com bastante expressividade e com prazer, né? Exatamente. E aí já começaram a falar, cadê? Vamos fazer próximo ano, vamos fazer próximo ano. Aí eu, calma, galera, que é trabalhoso, né? Aí 2023 a gente não fez. A gente fez 2022, aí teve 2023, a gente não fez, foi muito cansativo o primeiro evento, né? Aí a gente preferiu dar uma pausa, respirar. Mas quando foi 2024 a gente falou, vamos fazer, né? E aí a gente fez um pouco melhorado do que a gente fez do ano passado, né? Foi do ano passado, 2024. né? A gente fez um pouco melhorado, aí levou a festa, tinha acabado de concluir a praça também do Vila do Chapéu, era um motivo também de festejar. Já tinha o skate que estava concluindo a praça. Já estava concluída a praça. Quando a gente fez em 2024, a praça disse que já estava concluída, né? E aí a gente falou, não, vamos fazer, que é para poder celebrar, o momento da gente celebrar e tal. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas vamos fazer, galera, vamos. E naquele ano que a gente estava fazendo ali em 2024, o evento, veio alguns amigos nossos de Brasília, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que a gente tinha convidado, que eram clientes nossos também, e foram vivenciar essa experiência lá com a gente, como uma celebração. E ali, no meio daquele evento, a gente começou a falar sobre possibilidade de levar... A gente já tinha uma ideia de fazer uma festa de Réveillon, nem que fosse simples, mas como eles já trabalhavam com isso, eles começaram a gente começou a discutir sobre a possibilidade de fazer um Réveillon realmente na Taíba. E começar a fazer... Vamos falar o seguinte, vamos dar uma pausa agora e vamos para outro espaço do escritório para você falar como é que foi esse Réveillon, que foi épico e a gente sabe que vai ter próximas doses, e também para você falar um pouco dessa camisa aqui, tá bom? Vamos lá. Voltando ao assunto Morro do Chapéu, Réveillon Maravilha, parcerias e sociedade com os amigos que acreditam, né, no projeto. Foi bem bacana, porque quando a gente foi fazer o Surf na Laje 2024, chegou esses nossos amigos que já mexiam com essa parte de eventos e a gente já tinha um sonho de levar mais eventos, mais entretenimento para a região, porque a gente ama a Taíba pelo surf, né, e pelo kitesurf. Mas tem muita gente que... A Taíba não é só surf e kitesurf, a Taíba tem belezas naturais, né? Tem vários espaços bacanas, tem muita diversão para crianças, famílias, né? E a gente queria trazer mais... A gente quer fazer um desenvolvimento da Taíba de uma forma mais sustentável, né? Que englobe tanto as pessoas novas que estão chegando, mas também o crescimento da comunidade, né? E aí, nesse momento, a gente começou a conversar lá com esses nossos amigos, que eles já faziam eventos e tal, e aí eles falaram, pô, Dourado, posso te ajudar a fazer esse Réveillon que vocês falavam que gostaria de fazer, né? Que acho que a Taíba tem esse potencial de destaque para poder realizar isso. Aí eu, Márcio, então vamos começar a planejar isso. E aí começamos a planejar de abril até agosto. Quando foi em agosto, falou assim, vamos fazer. Ou seja, a gente teve um espaço muito pequeno para realizar esse primeiro Réveillon que teve na Taíba, né? Foi de agosto ali até dezembro, a gente teve que fazer um trabalho gigantesco, né? Envolvendo milhares de pessoas, a parceria com a prefeitura para nos ajudar a licenciar os eventos, né? Buscar patrocinadores para isso, para poder ajudar a tentar pagar a conta desse Réveillon, né? E aí montamos todo esse time e começamos a pensar como atrair também o público que gosta da Taíba pelo que a gente gosta. Então esse Réveillon foi um Réveillon diferente de tudo que você já viu no nosso litoral, porque foi um Réveillon voltado para o esporte, era um Réveillon diurno, né? Que a gente tinha atividades, a gente teve parceria com a Duotônica, aí teve kite na lagoa, kite no mar. Teve lá no Vila do Chapéu, a gente fez espaço de beach tênis, fez espaço de futevôlei, teve aulas de meditação, de yoga, né, de corrida.
Então era um Réveillon voltado muito para esse ecossistema do esporte. E à noite a gente tinha as festas, né? Durante o dia a gente tinha muita atividade, à noite a gente tinha as festas, que era uma forma de a gente atrair também um público que gosta de esporte, família, né? Estarem se conectando. E as nossas festas à noite elas terminavam um pouco mais cedo que o original e natural dos Réveillon, que era justamente para que você pudesse ter energia no outro dia para curtir o dia. Que o que a gente quer é que as pessoas vão para lá não só para festa, mas para vibrar a energia da Taíba na parte da natureza, do esporte, dos passeios pelas dunas, né? E até uma das festas a gente programou para poder fazer nas dunas, né? E essa festa foi um sucesso, porque foi uma festa feita em cima da hora, né? Que a gente decidiu colocar lá só uma coisa simples, só fincar algumas bandeiras, levar o pessoal para lá, botar um DJ e curtir aquele cenário que pra gente foi mágico, foi um dia perfeito, porque o sol estava limpo, né? O céu estava todo limpo nesse momento, né? As pessoas não acreditavam que a Taíba tinha um espaço tão bonito quanto aquele e tal. E aí a gente fez esse Réveillon, foi muito bem divulgado, muito bem reverberado, as pessoas gostaram. E aí agora esse ano estamos com a intenção de fazer outro. Repetir, né? A dose. Repetir a dose, melhorando, lógico, a gente está sempre buscando ter algumas melhorias, né? Não foi assim inovador esse conceito, acredito que poucas festas tem essa visão, já foram feitas com essa visão, atrelando o esporte e você incluindo programações ao longo do dia entre vários esportes, né? O propósito hoje da nossa empresa, a Monte Dourado, ela está muito bem fincada. O propósito da gente é conexão com a natureza, com o esporte e conexões verdadeiras com as pessoas, certo? Então esse é o propósito da empresa. Então quando a gente foi fazer o Réveillon tinha que ter essa pegada, que era um Réveillon voltado a estar conectado com o esporte, com a natureza e fazer relações e conexões com as pessoas. Vocês trouxeram famosos, né? Tu vai ver o Bob Burnquist, né? Exatamente. Skate, e estando todo mundo integrado. Tipo assim, eram as pessoas, a comunidade, geração de emprego para a região, né? O fomento. A gente viu, após o Réveillon, uma reverberação, né, do quanto que a gente acabou divulgando também a Taíba, porque houve um aquecimento da economia local pós-Réveillon, janeiro, fevereiro, que começou a vir muito turista pelo que foi divulgado durante o período do Réveillon, que todo mundo falou, eu quero conhecer esse espaço, que essas pessoas passaram o Réveillon lá. Certo. Né? Então, a nossa ideia é que esses eventos sejam uma forma de a gente conseguir divulgar melhor a Taíba. E lógico, a gente tem um plano de desenvolvimento para lá, temos áreas lá para desenvolver, e o nosso plano é desenvolver isso em conjunto com todas as pessoas locais para que esse crescimento seja organizado e que isso beneficie ao máximo de pessoas da região também, né? Não seja um crescimento ilhado para a gente, mas que esse benefício transborde para todos. Então, esses eventos é extremamente importante para fomentar a economia local, para gerar mais emprego e renda para as pessoas, né? Para fazer essas conexões, eles terem também esse tipo de experiência que antigamente não tinham na região. Então foi bem bacana. E aí, do Réveillon... Agora vamos pro QS, né? Quando a gente terminou o Réveillon, a gente tem 2 sócios que já organizavam... Já comecei na época, né, eu vi os burburinhos, olha, o pessoal está se movimentando ali, estão se articulando para fazer uma etapa do QS do Morro do Chapéu. Eu disse, meu Deus, vai ser incrível, se isso for realmente verdade, conta como é que foi. Aí a gente tínhamos 2 sócios que já trabalhavam em parceria com a... 2 sócios não, 2 amigos, né? Porque um acabou se tornando sócio, o outro ainda não é, né? 2 amigos que são clientes do Vila do Chapéu, que já eram organizadores de eventos da WSL, né? Eram chancelados pela WSL. E aí a gente conversou com um, né? Não podia naquele momento, mas o outro topou a ideia, que foi o Rafa lá da Layback. Ele é um chancelado oficial da WSL aqui do Brasil. E ele falou, pô, Dourado, pra gente fazer um QS,
é assim, assim, assado, precisa disso, precisa daquilo e tal. Aí a gente, beleza, e precisa também do apoio do governo local, né? Que é a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e tal. Aí a gente pegou essa ideia dele, modulou, fez todo... Aproveitar para registrar que o professor Marcelão, o prefeito, tem sido realmente um combatente, um defensor dos esportes lá da região. Defensor do esporte, tá fazendo uma revolução na parte de esporte na região, briga bastante, né? Ele, acho que está muito bem alinhado, ele, a Magnólia e o Miller, né? Que é o secretário de esporte, a Magnólia, a secretária de desenvolvimento. Da minha mãe. Secretária de desenvolvimento lá. E eles visualizaram que a Taíba estava adormecida, né? E que a maior virtude da Taíba é o que a gente também acredita, que é o esporte e a natureza, né? E as conexões com as pessoas, que isso eles têm também, né? O político normalmente ele tem essa conexão com as pessoas, né? E a forma de... E acabou também de vocês aproveitarem a estrutura do QS que foi feito para fazer o surf na laje de uma forma épica, né? Exatamente, a gente estava fazendo, não, vamos fazer o surf na laje, a gente já ia fazer em 2025. Só que a gente podia transformar o surf na laje num algo maior, que é levar para ser uma etapa do QS, né? E aí quando a gente levou essa ideia pro prefeito lá, o Marcelão, ele na hora gostou muito da ideia, né? Compraram a ideia de levar o Mundial para lá, de sediar o Mundial, acha que a Taíba merece essa posição de destaque por tudo que ela é, né? E que, de uma certa forma, ela estava atrasada em relação às outras praias, tendo muito mais do que as outras praias podem oferecer. Porque a Taíba, ela, assim, no cenário de esporte, ela é completa. Você tem kite wave, você tem kite freestyle na lagoa e você tem onda o ano inteiro. Então, no período de baixa temporada, que a gente está vivendo, que as outras praias todas sofrem no litoral, a gente tem onda lá na Taíba. Então a gente pode ativar, através do que a gente tem lá, que é a onda, ativar grandes eventos para poder fomentar a economia e o turismo local, né? Então acho que através disso ele conseguiu ter essa visão, a gente explicou muito bem para ele, ele pegou a visão e comprou a ideia, né? E aí conseguimos atrair outros patrocinadores também, né? Como a Monster, a Sol e tal. E aí acabou que a gente conseguiu fechar essa conta, esse ecossistema, né? Através tanto da parceria com a prefeitura, quanto esses grandes patrocinadores, tiveram outros também, lógico, né? Mas tô falando assim, os principais, assim como nós também entramos, a Monte Dourado entrou como um patrocínio lá para poder ajudar. Exatamente, aquela camisa lá que tá aqui no outro vídeo, que tem lá, Monte Dourado aqui, bem aqui. Né? A Grinch também. A Grinch também, a Grinch que desde o primeiro evento. Sempre do primeiro evento também. Desde o primeiro evento. Né? Tá junto, acredita, lógico. Sempre dentro da sua limitação, mas comprando a ideia e estando junto, né, e vivendo esse ecossistema que é o que eles acreditam. O Petrônio tem uma casa de frente para Laje, né? Não podia ficar de fora, né? E respira esse mesmo espírito de confraternização, de união, né? Então foi bem bacana. Então foi incrível, porque você estava falando que pela estrutura que estava do QS, que foi o surf na laje foi feito poucos dias antes, né? Então, pela primeira vez o surf na laje teve a transmissão ao vivo, né? Isso. E isso deu um up no evento e altas ondas, quando havia uma dúvida se iria rolar altas ondas ou não, e rolou altas ondas, tanto no subtonagem como altas ondas no QS. Então o QS também foi muito prestigiado, ver os surfistas de vários países, ver os surfistas profissionais de todo o Brasil, os pró-júniors e também, incluído tanto surf na laje como no QS, alguns surfistas também locais ali da Taíba, né? Esse foi um sucesso realmente incrível, sem precedentes, né? Exatamente. Ali, pra gente foi uma realização de sonho, né? Que quando foi em 2018 tinha falado pro Thiago Vapor que merecia um campeonato e tal, a nível mundial, top. E para mim foi uma realização, porque quando a gente conseguiu realizar uma coisa que a gente tinha meio que profetizado em 2018, ali numa conversa de brincadeira com os amigos, né? Acabou que foi realizado. Na hora da premiação, né, o Jadson André falou para mim e até para o prefeito lá, o Marcelão, ele falou que aquela onda era uma onda a nível de CT, né, que não perderia em nada para muitas ondas que ele já viajou, já foi
da elite, tá? Provavelmente deva voltar esse ano, tá surfando muito bem, né, ele. E ele foi segundo colocado no evento e ele falou que não perderia em nada, que próximo ano a gente quer subir o nível, né? Quer sair do de 1.000 para o de 3.000, né? Sim. E a tendência natural é que a gente vá buscando uma evolução lá para a região. Mas para a gente foi gratificante, pô, o cara que foi da elite do surf mundial por muitos anos, só foi rebaixado por conta de uma contusão que ele teve, né? Não foi nem porque ele foi desclassificado, né? Ele chegar lá e dizer pra gente que aquela onda tem nível de onda internacional, é um sentimento que a gente já tinha, mas Exatamente. quando é uma pessoa... Já André, para dizer isso, não diz à toa, e não só o Jadson, como outras pessoas também disseram, e também houve também uma espécie de chancela que consideraram ali a praia do Morro do Chapéu como realmente uma praia apropriada para eventos internacionais da WSL, né? Exatamente. E foi muito bonito de ver todos os dias, né, quebrando ondas de qualidade. Você vê o surfista podendo mostrar todo o seu potencial em uma onda de qualidade, né? Ali pra gente foi muito gratificante. Só nos resta assim agradecer a Deus por toda essa tua trajetória com o surf e valorizando e fomentando os esportes na Praia da Taíba. E para finalizar assim, falando de Deus, assim, qual é a tua espiritualidade, Dourado? Aí é mais complicado, que pode pegar na visão das pessoas aí. Mas assim, eu tenho uma visão não é querendo ser separatista, não. Só se você, quando está realmente surfando com o mar, você sente que se conecta com Deus, que tem essa conexão com a natureza. Essa é a proposta que você também passa nos seus empreendimentos, né? O que eu tenho uma conexão que Deus está em tudo, Deus faz parte da gente, está em você, está em mim, está no mar, está na terra, né? Tá em todos os ambientes, né? E de uma certa forma a gente tem o dom de Deus, né? Que é o dom da visão e da criação, né? Então é muito gratificante quando a gente consegue falar e fazer, né? E realizar, mesmo que demore, porque tudo tem o seu tempo de maturação, né? Eu acredito demais em Deus. Para mim, Deus tá na minha vida a todo momento, né? Toda manhã eu acordo e converso com Ele, através das minhas orações, dos meus agradecimentos. Normalmente eu passo mais tempo agradecendo tudo que já aconteceu na minha vida, a minha família, os amigos que eu tenho, né? Por eu poder ter um lar. Então essa forma de você todo dia acordar e ter uma gratidão na alma, eu acho que você sai todo dia muito melhor para enfrentar qualquer problema, né? Porque você já vê que o básico, né? Que é você ter uma família bacana, você ter o que você comer, você ter um teto para estar protegido, né? Protegido que eu não falo você vai dormir, né? Você precisa ter um ambiente protegido, né? E tudo isso, graças a Deus, a gente tem. Então, não tenho que reclamar, pelo contrário, agradecer, e todos os desafios que aparecem na minha frente, eu tento pedir sabedoria a Deus para saber tomar sempre as melhores decisões, né? Nunca me afobar em nenhuma decisão. Se eu preciso tomar uma decisão com calma, eu vou parar, vou escutar o meu coração para, no momento certo, eu tomar a decisão certa. E é isso aí. Então, olha aí, a consciência do homem aí é incrível. Então, Dourado, prazer estar com você aqui nesse empreendimento e sucesso, irmão. Valeu. Só lembrando aqui uma coisa, né, que eu acho importante. A gente tem um marco aqui, uma memoriazinha de cada evento que a gente fez, né? Isso aqui são os troféus dos eventos Surf na Laje. Esse primeiro aqui não é meu, esse primeiro aqui é da minha mulher. No primeiro ano eu não ganhei, eu fui desclassificado na primeira fase. Da primeira etapa do Surf na Laje. Esse aqui é da Ingrid, né? Certo. Foi o primeiro troféu que a gente fez do Surf na Laje. Ela ficou em terceiro lugar no feminino nesse ano. Aqui eu consegui, em 2024, eu tirei o primeiro lugar. Consegui demonstrar bem o meu surf e tal. Mostra assim pra câmera ali, ó. Aqui. Pronto. Aqui foi o primeiro lugar que eu tinha conseguido.
E nesse ano, né, que foi esse outro troféu. Foi um salto grande, né? Eu fiquei em... Desclassificado para primeiro lugar. Aí nesse aqui eu fiquei em quarto lugar, né, desse ano. Aí todos eles a gente tem um troféuzinho que a gente guarda aqui. Ainda bem que eu consegui seguir, eu ia ficando sem, porque eu não fui para as finais, mas pelo menos a minha mulher conseguiu ir e ficou essa lembrança aí também pra gente. Pô, muito irado. Obrigado, Dourado. Obrigado, Magno. Pela atenção aí, pelo apoio ao projeto. Bacana. E vamos buscar cada dia mais fazer a evolução do nosso litoral, da nossa Taíba, dos cantos onde a gente está atuando. Hoje a gente também está na Ilha do Guajiru, né? Que a gente identificou lá como um paraíso do kite. Então, tá fazendo loteamento lá também? A gente vai lançar esse ano um produto lá, né, muito bacana também, voltado para o esporte. O terreno que a gente comprou lá tem 1 km de frente mar e está bem no meio com os mesmos sócios lá do Vila? Os mesmos sócios, né? Tá certo. E aí lá é voltado mais para o kite. Quando a gente leva o espírito para Taíba, o nosso espírito na Taíba tem kite também. É um dos melhores cantos do mundo para velejar, mas o que mais nos apaixona é o surf, né? E lembrando que esse ano é um spoiler, né? Mas esse ano, além do QS e além do Maravilha, que vai ter também de novo, vai se repetir, a gente está organizando para poder fazer um grande mundial de kite na Taíba, né? Olha só. Se só. Deus quiser e der tudo certo, o que a gente está planejando, organizando, a gente vai estar levando também para lá em novembro uma etapa do mundial, tanto de freestyle quanto de kite wave, que na minha modalidade de kite, eu como um velejador, né? Você é kite wave? Eu sou kite wave por causa do surf, por causa da alma, a alma do surf, né? Então, eu pretendo até participar desse campeonato, né? Tenho evoluído bem na parte do kite wave. Ainda estou longe de estar entre os melhores, mas dá para dar um trabalhozinho pro pessoal e participar. Sim. Pois é, né? Como vocês estão ouvindo aí, esse spoiler aí olha aí, só aqui, viu, nesse bate-papo, hein? Mundial de kitesurf na Taíba, provavelmente em novembro, né? Novembro desse ano. 2025. Vão ser duas etapas, o freestyle na lagoa e o kite wave no mar, né? Certo. Vão ser 10 dias de eventos, né? E a nossa ideia é não levar somente os campeonatos, mas levar também festividade, para as pessoas criarem essas conexões, né? Durante a noite ter algumas festinhas e tal, que aí isso acaba gerando movimento também na cidade. Sim. Atrai mais público externo para estar lá, não só os atletas, mas pessoas também para viver aquela experiência que vai estar sendo gerado durante o campeonato, né? Então nossa ideia e nosso propósito é contribuir para o crescimento das regiões onde a gente atua de forma sustentável, né? E voltado tanto com a natureza, quanto com o esporte, quanto a conexão com todas as pessoas locais também. É isso aí. Obrigado, Dourado. Certamente sua vida pessoal com surf, sua vida como empreendedor também, sempre ligado aos esportes, que possa também inspirar pessoas e empresas. Tamo junto. Valeu.